Parece que o pai já sabia disso há muito tempo. Leilin chegou imediatamente à sua própria conclusão depois de ouvir as palavras do barão. Se ele não tivesse tomado a decisão de mandar Isabel embora, o barão talvez tivesse lidado com ela quando retornasse. Depois disso, rumores terríveis poderiam se espalhar, e seu primo poderia até ter morrido de doença. Afinal de contas, as igrejas neste mundo não toleravam nem um pouco os seguidores de demônios, e até mesmo seus amigos e familiares estariam implicados. Com um entendimento mútuo tácito, o pai e o filho foram ao banquete, como se tivessem esquecido completamente de Isabel. O banquete estava cheio de barulho e excitação. Chuno, aquele bardo errante que tinha sido visto no porto ultimamente, veio se apresentar. Sua voz era tão doce quanto a de uma cotovia, e os poucos poemas curtos que recitava ganhavam aplausos de todo o salão. No entanto, quando acabou, Leilin viu que Chuno foi convidado para a sala de estudos de seu pai. Parecia que o barão não o convidará apenas para a performance. No entanto, isso não significava nada para Leilin. Ele estava planejando sair depois do banquete, dando aos piratas suas ordens e resolvendo questões relativas ao comércio. Claro, ele teve que aliviar a tensão no relacionamento de sua família com o Visconde Tim, entregando o prisioneiro e assinando um acordo. Asterisco Tump. Asterisco um tapa crocante pousou no rosto de um homem jovem, fazendo sua pele clara inchar em uma contusão. Deuses, como eu poderia ter tido uma criança tão estúpida como você? Um homem furioso de meia idade, vestido com trajes requintados e nobres, estava de pé diante do jovem. Desenhos complexos foram costurados com fios de ouro na borda de suas roupas, totalmente no estilo élfico. Anéis exóticos carregados de gemas preciosas revestiam todos os 10 dedos em cores variadas, e alguns deles emitiam uma poderosa luz mágica. Esta era a pessoa que controlava o arquipélago báltico, o irmão de sangue mais jovem do rei Dambrat. Era o Marquês Louis. O rei obviamente não era mesquinho quando se tratava de títulos, concedendo-lhe um ducado, mas Luís evidentemente tinha sede de poder. A terra hereditária era algo que até mesmo os filhos do rei poderiam não conseguir obter. Marquês Louis estava muito satisfeito com o desenvolvimento offshore do reino e os crescentes lucros comerciais. A única coisa que o fez franzir o senho foi que, naquele vasto mar aberto, havia algumas terras que pertenciam a pequenas famílias nobres, assim como um bando de piratas desobedientes e bárbaros que eram um espinho ao seu lado. Assim, quando seu filho inútil implorou por algum território, o Marquês Louis concordou. No entanto, olhando para o Visconde Ti na frente dele agora, ele não podia deixar de sentir ressentimento por não satisfazer suas expectativas. Você é uma desgraça. Você faz coisas sem seguir qualquer tipo de regra. Não só você tenta assassinar alguém no continente, você não pode nem mesmo cuidar do mar. Você até perdeu os tigres negros. Neste ponto, o Marquês Louis sentiu um pouco de pena. Enquanto as mortes daqueles imundos e desprezíveis piratas não o perturbaram, independentemente dos números, um lutador de nível 10 como Steve ainda era um subalterno capaz. Além disso, seu próprio grupo de bandidos assassinos estava perdido. Também. O baú do Marquês Louis continuava subindo e descendo enquanto ele lançava uma carta no rosto de Tim. Veja. Isso veio especialmente para nós da Griffith. Você não apenas ganhou vantagens, como empurrou a família Fowler para aqueles caçadores. Tim deixou a carta bater em seu rosto, sentindo a incessante dor ardente que fez seus olhos se encherem de fúria de fogo. O Visconde Tim parecia extremamente semelhante ao Marquês Louis, embora fosse muito mais jovem e tivesse um par de olhos compridos e estreitos. Ele agora estava se curvando respeitosamente. Pai, por favor, me dê outra chance. Contanto que você atribua o Borus para mim, eu posso definitivamente. Scrão. O que lhe respondeu foi apenas um grito histérico do Marquês. A porta se fechou e Tim gentilmente acariciou seu rosto inchado. A dor pungente duplicou a fúria em seu coração. As empregadas circundantes e afins naturalmente não se atreviam a provocar Tim, que estava nesse estado. Todos eles queriam ser avestruzes para que pudessem enterrar a cabeça no carpete. No entanto, outro jovem nobre entrou com uma expressão zombeteira. Haha, meu amado irmãozinho, parece que você encontrou alguns problemas. Big Brother.
Tim apertou o rosto, sentindo-se atordoado e desajeitado ao olhar para a nova chegada. Este foi o primeiro filho do Marquês, nascido de sua primeira esposa. Um dia, assumiria o arquipélago do Báltico. Dado que sua mãe era um nobre além disso, seu status era muito superior ao de Tim, que só podia confiar nos caprichos do Marquês. Oh meu, você está ferido? Rápido, pegue um padre. O jovem gritou para o servo atrás dele, como se ele fosse um irmão mais velho cuidando de seu irmão mais novo. No entanto, Tim podia ver a zombaria profunda dentro de seus olhos. Droga! Droga! Só quando ele saiu da mansão, a expressão de Tim escureceu. Eu nunca vou deixar as pessoas que me humilharam. Eu juro por isso. E depois a ilha de Fallen e aquele pequeno nobre chamado Leylin. Eu definitivamente vou forçar todos vocês para o inferno e você vai se arrepender lá. A expressão de Tim era sinistra, como uma besta selvagem que estava deixando escapar uivos de dor. Leylin naturalmente não sabia nada disso, mas ele podia adivinhar o que estava acontecendo. No entanto, sua atenção agora estava voltada para outros assuntos. O lugar onde Leylin escolhera se esconder era do outro lado da ilha de Fallen. Como eles não ocupavam esse lugar há muito tempo, eles não tinham tantos agricultores e escravos quanto precisavam ocupar toda a ilha. Leylin escolheu esta área porque havia poucas pessoas, e também porque ele preferia o baixio nas proximidades. Tal terreno plano era muito raro na ilha de Fallen e suficiente para que Leylin fizesse muitas coisas. Até agora, Leylin tinha construído apenas algumas casas de tábuas de madeira nas proximidades, como se estivesse se preparando para entrar em treinamento. Ele foi mantido atualizado sobre sua família através de Jacob. O prisioneiro foi entregue, mas Tim se recusou a assinar um acordo. Leylin olhou para a costa ao longe, seus olhos brilhando. Sim, jovem mestre. Jacob ficou atrás de Leylin, parecendo humilde e respeitoso. Depois das poucas batalhas anteriores, ele era completamente subserviente a Leylin, e sua lealdade podia até ser compreendida pelo Barão Jonas. Olhando para a superfície azul do mar por um longo tempo, Leylin de repente riu e falou devagar, parece que ele não está reconciliado com isso. Isso é certeza. No entanto, ele sugeriu que não haveria ataques contra nossa família por enquanto. O barão também concordou. É apenas uma paz temporária. Seus planos foram interrompidos, então ele precisa reorganizar tudo. Precisamos acumular alguma força aqui. Leylin já sabia o que era isso. Não foi paz, apenas um armistício temporário. Depois que eles se reorganizassem, eles definitivamente atacariam a família mais uma vez. Claro, Leylin não se importava com isso, o que ele precisava agora era tempo. Como estão os preparativos para os escravos de que precisamos, o açúcar grosso e os barcos de pesca? Indagou Leylin. Esta foi a preparação para o comércio de açúcar e peixe que ele havia criado com o barão anteriormente. Eu já encontrei um comerciante no porto, e ele está disposto a nos dar um canal para os escravos e o açúcar. Quanto aos pescadores e barcos de pesca, um anúncio foi colado no território: os plebeus que vêm de bom grado receberão um desconto de impostos. Jacob relatou deferencialmente. Boa. Não se preocupe com as finanças. O pequeno tesouro de Steve deveria ser suficiente para o investimento inicial. O pai já me deixou usar tudo, antes de entregar o escravo. Leylin naturalmente espremeu todo o valor que Steve havia deixado e obteve sua preciosa riqueza. Ele também aprendeu sobre os locais que haviam sido guardados e enterrados neles. Os piratas geralmente usavam ouro, que era uma moeda estável, e o hábito de escondê-lo em ilhas estéreis. Tudo isso somado a cerca de 1000 moedas de ouro, o que foi dinheiro suficiente no início. Haveria mais dinheiro necessário perto do final, mas Leylin já havia preparado Isabel e os piratas para isso. Tráfico de escravos? Vou precisar de escravos que são proficientes em carpintaria e alvenaria. Eu não me importo se eles são caros. O reino d'Ambrat estava se expandindo para os mares, e numerosos arquipélagos estéreis foram encontrados. Havia muitos nativos, florestas tropicais, minerais, criaturas primordiais nas ilhas. Claro, havia também muitas doenças e mortes.
Como os plebeus do continente raramente concordavam em seguir o seu dono e encontrar novas terras, os escravos eram essenciais se quiséssemos desenvolver completamente uma ilha. O Marquês Louis, do arquipélago báltico, era o que mais lucrava com o comércio. Ele tinha uma tremenda cadeia de suprimentos que lidava com piratas e sua própria equipe de caça aos escravos. Escravos destreinados eram naturalmente a classe mais baixa, e só podiam ser usados em lutas de wrestling ou como sacrifícios aos deuses. Uma vez que fossem domados, os nativos valeriam o dobro, e se pudessem arar a terra ou ter habilidades com carpintaria e alvenaria, o preço seria mantido subindo. No entanto, eles ainda eram os mais baixos dos baixos. Escravos de alta qualidade eram na verdade profissionais, ou mulheres lindas que haviam passado por um treinamento especial. Cada um deles poderia ser vendido no continente por um preço astronômico.